Olá, meu nome é Camila e eu vou estar passando aqui com você essa aula de período pré-colonial. Para isso, eu coloquei aqui na capa, selecionei duas imagens que vão estar trazendo uma ideia de consequência da segunda para a primeira. Essa primeira imagem, ela mostra a caravela portuguesa, né, que vai estar trazendo essa ideia de expansão marítima portuguesa, né, o pioneirismo português na expansão marítima, que vai estar ocasionando o que retrata essa segunda imagem, que é o litoral brasileiro, onde era praticado o escambo com a mão de obra indígena, o corte aqui do pau-brasil, como você pode ver na imagem, e essas embarcações portuguesas no litoral brasileiro, coisa que vai estar sendo explicada aqui nessa aula de hoje. Os objetivos dessa aula, né, são 3 pontos que eu espero que você consiga a partir dessa aula. O primeiro é compreender, né, como estava organizada a economia portuguesa no século XVI, que é o período aqui estudado. O segundo é entender os mecanismos desenvolvidos por Portugal aqui no Brasil, como que vai estar ocorrendo essa ação portuguesa aqui no Brasil. E o último, que é entender o papel do Brasil no mercado europeu e no mercado português, né? Qual vai ser a função do Brasil na economia portuguesa e na economia europeia. Ok? São 4 pontos que você precisa ter em mente para poder estar entendendo bem essa aula. Quais são esses pontos? O primeiro é o mercantilismo dos países europeus, né? Você precisa saber quais são os princípios mercantilistas que estavam vigorando no século XVI. O segundo ponto que você precisa ter em mente é o pioneirismo português, o que vai estar levando esse pioneirismo português, né? Quais são os seus motivos para que ele esteja acontecendo, para que Portugal seja o primeiro país a se lançar na expansão marítima. O terceiro ponto é o monopólio das especiarias, como que estava organizado o comércio de especiarias no mar Mediterrâneo, né? E o último ponto, que é o descobrimento do Brasil. É você saber como ele ocorreu, quais foram os objetivos para esse descobrimento aqui. Ok? A aula de hoje eu vou estar contando com alguns vocabulários e alguns conceitos que, caso você esteja passando pela aula e não entenda, é só voltar aqui nessa parte de vocabulário e de conceitos, que vai ter uma explicação bem rápida, uma definição desses principais conceitos e vocábulos que eu vou estar utilizando aqui nessa aula, ok? Então, qualquer dúvida é só voltar aqui no início. E vamos partir então para a aula de hoje, que é sobre o mercantilismo, né? Primeiro, para você poder começar a aula de período pré-colonial, você precisa relembrar um pouquinho do que era o mercantilismo, que foi uma teoria econômica utilizada na Europa durante o século XV até o século XVIII. E ele vai ter alguns pontos que vão ser de suma importância para ele. O ponto mais importante nisso tudo é a intervenção estatal, né? Que vai estar trazendo aí medidas protecionistas. Vai ser o Estado atuante na economia, que vai estar atuando firmemente de modo a proteger a sua economia da concorrência estrangeira. Que ele vai estar buscando aí uma balança comercial favorável, que seria o equilíbrio entre exportação e importação. Ou então a ideia de que quanto mais você vender, melhor, e menos importar. A busca é sempre essa, que o número de exportações seja sempre maior do que o de importações. Ok? O terceiro ponto desse mercantilismo é o estímulo às manufaturas, né, que vão ter um valor no mercado europeu muito mais alto do que os bens primários. Então, daí a razão de estimular a manufatura, né, para você poder exportar e assim conseguir mais lucro. Ainda a colonização, né, que vai ser essa busca por novos mercados e novas terras para que você possa explorar e assim você trazer mais riqueza também para dentro do seu estado. O estabelecimento, né, do exclusivo metropolitano, que é esse pacto colonial que dizia que a colônia só poderia comercializar com a sua metrópole, né, e apenas com ela. E o último ponto desse mercantilismo, que é a concessão de monopólios comerciais,
a alguns grupos privilegiados dentro do seu estado, né, que também é esse fortalecimento da economia nacional, né, e você também proteger esses grupos da concorrência estrangeira, né. Então também está aí bem ligado a esse primeiro ponto de intervenção estatal na economia. Então, aqui o esquema organizacional global, né, a gente começa aqui no período pré-colonial, é onde a gente está na aula de hoje, e eu vou passar agora o primeiro ponto desse período pré-colonial, que é o mercantilismo português, subdividido em metalismo e no comércio com as Índias. Ok? Então vamos dar início aí ao mercantilismo português, que vai ter suas três principais medidas, né? A primeira é a fundação das manufaturas artesanais, que, como eu disse antes, né, vão ter um valor no comércio europeu muito mais alto do que os bens primários. Então, Portugal vai estar fundando suas economias, as suas manufaturas, para que elas possam crescer o suficiente para serem exportadas e, assim, trazer mais divisas para a economia portuguesa. A segunda principal medida é a criação das leis pragmáticas nessa publicação. E essas leis pragmáticas elas vão determinar a proibição da importação de tecidos e artigos de luxo de outros países. Isso daí vai estar fortalecendo essas duas economias, né, a produção de tecidos e de artigos de luxo, que não vão estar, então, competindo com outros países, né, que poderiam ter essa produção mais bem desenvolvida e, assim, concorrer e acabar deteriorando essa manufatura portuguesa. Então, essas leis pragmáticas elas têm a função justamente de proteger esses segmentos da economia portuguesa. E a última medida, que é a concessão de privilégios e empréstimos aos estrangeiros que estivessem fixados em Portugal. Isso daí vai estar determinando também a fixação desses mercadores, né, em Portugal, de modo que eles possam trazer lucros a Portugal. Eles fixados no Estado português, todo o lucro deles estaria dentro de Portugal e não de outros países, né? Então, na verdade, isso daí significa que você vai estar protegendo os burgueses, você vai estar aumentando a sua classe burguesa no seu país. Ok? E daí vão estar nascendo duas consequências. Quais consequências são essas? A primeira é o desenvolvimento da manufatura, né, em Portugal, amparado justamente na fundação dessas manufaturas e também nas leis pragmáticas, que vão estar protegendo esses segmentos das manufaturas. E a segunda consequência, que é a produção nacional, né, que vai estar sendo protegida principalmente dos ingleses, porque esses ingleses eles tinham uma produção de tecido que era muito superior à qualidade portuguesa. Então, além de ter um produto de melhor qualidade, era um produto também mais barato. Se isso entrasse em concorrência com a produção portuguesa, com certeza a produção portuguesa acabaria caindo. Daí, então, essas leis pragmáticas estarem proibindo os estrangeiros de atuarem na economia portuguesa e assim vai estar fortalecendo esses segmentos portugueses. E aí o primeiro ponto nesse mercantilismo português, né, que vai ser o principal, o metalismo, que também vai ser chamado bulionismo. São práticas que vão estar acontecendo principalmente na Espanha e em Portugal. Esses vão ser os dois países que mais vão estar utilizando esses preceitos mercantilistas. Que dizia o quê? Né? O metalismo ele significaria o acúmulo de metais preciosos dentro do seu estado, acreditando que quanto mais ouro e prata você acumulasse, mais o seu estado seria rico. Só que, analisando bem essa ideia, a gente percebe que ela é uma ideia bastante errada. Por quê? Porque, na verdade, quando você acumula esse tesouro, ele não está sendo circulado. E quando ele não circula, quando ele não é convertido em nenhum investimento, ele perde valor. Ele não vai estar sendo o capital. Esse metal, né, ele sendo produzido de uma forma a trazer lucro, ele sendo investido. Ele não vai estar sendo o capital. Uma vez que ele esteja entesourado, ele não vai estar trazendo nada. Ele vai estar perdendo o seu valor, na verdade. Porque quanto mais metal você tiver, e menos você utilizá-lo, a oferta vai ser muito grande.
Então, o que vai estar acontecendo tanto em Portugal quanto na Espanha é que esse entesouramento de metais preciosos ele vai estar gerando futuramente uma crise na economia ibérica, né? Então a gente fecha aí esse primeiro ponto do mercantilismo português, que era o metalismo. Então, fechado esse metalismo, né, a característica do mercantilismo português, a gente vai passar aqui para alguns exercícios de fixação dessa matéria. Nessa primeira questão é colocado um trecho, né, de um texto de Fernando Brodel, no qual ele caracteriza a Espanha como sendo um país protecionista, né, que vai estar amparando aí a sua alfândega e que vai estar pegando também bastante prata. Ele caracteriza também a Espanha como um governo desconfiado, né, que vai estar sempre bastante atento à entrada e à saída de metais preciosos desse estado. Porém, ele coloca que essa fortuna toda de prata, né, americana que vem a cair na Espanha é um vaso fechado, no qual esse fecho não é perfeito, e caracteriza a Espanha como sendo a Índia de outros reinos estrangeiros. A partir disso daí, a letra A, que ele pede para você identificar a prática econômica que está colocada aí no texto, né? E essa prática econômica é o metalismo, que tem essa ideia de acúmulo de metais preciosos, né? O entesouramento de ouro e de prata dentro do seu estado. Na letra B, ela pede para você citar o objetivo deste metalismo, que seria a prosperidade do país, né? Que seria alcançado, segundo eles, a partir do entesouramento de metais preciosos, né? Quanto mais ouro e prata você tivesse dentro do seu país, mais você estaria desenvolvendo a sua economia e estaria se tornando uma economia mais rica. E então a letra C, no qual ele coloca o trecho, né, que dizia que o fecho não era perfeito, em que a Espanha é considerada a Índia dos outros reinos estrangeiros. E ele pede para você explicar o que isso significa. Isso daí, na verdade, vai estar colocando a imperfeição desse sistema espanhol. Por quê? Porque na medida em que a Espanha vai estar trazendo esses metais preciosos das Índias, né, da sua América, né, dessas colônias americanas, que vai estar trazendo muita prata e muito ouro para o reino espanhol, isso acaba ficando meio furado. Por quê? Porque a Espanha ela não consegue se tornar autossuficiente. Ela precisa sempre estar importando de outros países. E o que acontece é que esses metais que vêm das Américas e vão parar na Espanha, elas não ficam retidas na Espanha. Elas logo são passadas a essas outras potências europeias que vão estar vendendo para a Espanha. Então, na verdade, a Espanha acaba se tornando a própria, a própria colônia, já que ela não consegue reter aquilo que ela mesma produz. Acaba que esse metal precioso que sai da colônia, né, que sai da América e vai rumo à Espanha, não fica na Espanha. É sempre repassado às outras economias, essas outras potências europeias que estas sim vão estar conseguindo lucro. A Espanha, ela na verdade, ela não consegue garantir essa riqueza. Na número 2 ele coloca um texto que dá conta da importância do ouro e da prata para os incas em diferença com o contato dos espanhóis. Porque ele coloca que os incas eles não viam no ouro e na prata uma função primordial, já que eles não comiam nem o ouro nem a prata. Eles tinham apenas um valor supérfluo, né, como um ornamento, algo bonito de se ver. Era apenas estimado. Então, na letra A, ele pede para você abordar essa diferença na visão do ouro dos espanhóis por esse ouro dos incas. E o que você precisa ter em mente para essa resposta é que os incas, como eles não tinham uma moeda para sua economia, né, era uma economia amonetária, eles não vão estar dando o valor que os espanhóis davam a esse ouro, né, que seria refletido em forma de moeda no caso do espanhol. Então, para os incas, como eles não trabalhavam com moedas, né, eles apenas trabalhavam com produtos agrários, esse ouro não vai ter nenhuma função específica dentro do Estado Inca. Né? Ele vai estar sendo
relativo principalmente à confecção de adornos, né? De, de algo bonito mesmo para você ver, de artigos bonitos, mas sempre supérfluos, que não vão ter valor central nessa economia inca. Enquanto para o caso espanhol, como vai estar sendo uma economia monetária, né, que vai estar praticando bastante comércio com a Europa, com os outros países europeus, esse ouro vai ter um papel fundamental na economia, né? Vai ter aí um caráter central mesmo, que vai estar visando você obter essa riqueza, né? Esse ouro e essa prata e entesourá-lo dentro do seu país. E aí, então, a letra B, que pede os princípios básicos do mercantilismo. Existem vários desses preceitos, né, sendo alguns deles o metalismo, que seria essa acumulação de metais preciosos, né, o entesouramento deles. Tem a balança comercial favorável também, que seria o equilíbrio entre exportação e importação. O protecionismo alfandegário, que vai ser a participação, né, do Estado na economia, a intervenção dele na economia. E também a colonização, que vai estar trazendo aí essa ideia de exclusivo comercial metropolitano, né? A ideia de pacto colonial, que vai estar também aí fortalecendo a economia desses países. Bem, então vamos agora partir para essa questão número 3, né? Que pede a ideia fundamental do bulionismo. Na letra A diz que o Estado ele regulamenta a produção, fiscaliza exportações e controla as vendas e os lucros desse Estado. Essa questão está errada. Por quê? Embora ela esteja falando de uma prática mercantilista, que seria a atuação do Estado na economia, né, o intervencionismo estatal, ele não está falando do bulionismo. Está falando apenas da intervenção estatal na economia. Ok? Apesar de ser mercantilista, não é bulionista. A letra B diz que a subordinação dos interesses dos indivíduos à da coletividade, né, a partir da intervenção estatal. Essa questão também está errada por também estar falando da intervenção do Estado na economia, né? A supressão do indivíduo da coletividade é através do Estado, que vai estar agindo mesmo fortemente na economia e colocando os seus objetivos acima. Então, essa questão está errada. Também não é uma prática bulionista. Na letra C, eu coloco que a prosperidade do país é a razão direta da quantidade de metais preciosos. Essa é a questão correta. Justamente porque a ideia mesmo de que quanto mais metal precioso o país tiver, mais rico, mais próspera será essa economia. Então, isso mesmo é a definição mais básica de bulionismo ou metalismo. Ok? Então, essa é a resposta correta. Vamos analisar agora a letra D, que diz que é a necessidade de aumentar o volume de moeda, né, para crescer a economia. Essa resposta está errada. Por quê? Ela está falando exatamente o contrário do bulionismo, né? Ela está pregando a emissão de moedas, quando o objetivo do bulionismo é acumular moedas e não você colocar mais moedas na economia. Então, essa questão está errada. E a letra E, que é a liberdade de produção e de comércio no âmbito nacional e também no âmbito internacional. Essa questão está errada. Ela está falando, na verdade, não de mercantilismo, mas de liberalismo econômico, né? Essa ideia de liberdade de produção e de comércio, ela não está presente no mercantilismo. Pelo contrário, com o Estado agindo fortemente na economia, não existe liberdade de produção nem liberdade de comércio. O Estado é que vai estar ditando as regras desse comércio, né? E assim a gente passa para a próxima parte da aula, que é sobre o Tratado de Tordesilhas. Que foi o quê, né? O que foi esse Tratado de Tordesilhas? Foi um documento assinado entre Portugal e Espanha que vai estar determinando a divisão do mundo entre esses dois países, ficando Portugal com a parte leste, né? Com a parte oriental do mundo e a Espanha ficando responsável com a parte oeste, né? Essa parte ocidental das possessões. Desse modo, gente, o Tratado de Tordesilhas ele vai estar dividindo o mundo apenas entre esses dois países, apenas entre Espanha e Portugal. Os outros países ficam de fora do Tratado de Tordesilhas, ok?
E aí a gente passa por esse comércio oriental. Como é que ele estava organizado? O sistema oriental, esse comércio de especiarias no Oriente, ele vai estar sendo definido de início pelo comércio mediterrâneo. O que isso daí significava, né? Que os genoveses venezianos eles tinham o controle dessa rota. Eram eles quem compravam diretamente com os muçulmanos, né, que traziam esses produtos das Índias até o Mediterrâneo. Então essas rotas elas já vão estar totalmente monopolizadas. E apesar desse trajeto oferecer muito lucro a esses países, o objetivo de Portugal vai ser justamente o de alcançar as Índias sem ter que passar por nenhum entrave, sem ter que passar por nenhum, nenhum mercador no meio desse caminho. Ele poder já comprar diretamente com os produtores. E assim ele conseguir lucros ainda maiores do que os desses genoveses e venezianos. Então, para isso daí, só vai estar sendo possível a partir da centralização política portuguesa, que vai estar colocando rei forte na economia, né, na frente desse Estado que vai estar atuando na economia. Ok? Então, a ideia portuguesa é de desenvolver uma nova rota. E que rota vai ser essa? Vai ser a rota atlântica, em que ele imagina que, indo ao sul, ele vai conseguir dobrar o continente africano até chegar às Índias. Então, esse vai ser o grande projeto português, de conseguir chegar até as Índias a partir da navegação do Oceano Atlântico. Ok? Buscando sempre o lucro a partir do comércio de especiarias. E aí eu coloco aqui a imagem de como foram essas rotas portuguesas, né? Também as rotas espanholas, e estão aqui várias dessas rotas, né? E a gente vai estar estudando agora, principalmente essa rota amarela, que é a rota de Pedro Álvares Cabral, que vai estar parando aqui em Porto Seguro, né, em 1500, no atual estado da Bahia, e vai estar aqui colocando como descobrimento do Brasil. Ok? Essas daqui são as rotas que foram promovidas tanto por espanhóis quanto pelos portugueses. Lembrando que os portugueses foram os primeiros a conseguir se lançar a navegação marítima, ok? Então, aqui relembrando o descobrimento do Brasil a partir de Pedro Álvares Cabral, né, em 1500, que tinha o objetivo de chegar às Índias, mas acaba se afastando do litoral africano, né, e até aqui a porta, aqui na terra de Vera Cruz, que eles vão estar, que vai ser o primeiro nome do Brasil, né. Nessa frota vem Pedro Vaz de Caminha, né, que era o escrivão dessa tropa, que vai ser responsável para endereçar sempre a coroa cartas detalhando como estava as descobertas, todo o caminho percorrido, né? E a partir daí, descoberto o Brasil em 1500, o que a gente vai perceber na história brasileira é que Portugal ele não tem interesse em colonizar o Brasil. Ele não tem interesse nenhum, e nos primeiros anos, nas primeiras décadas de colonização, a gente percebe que ela não foi uma colonização eficaz. E por que Portugal não deu atenção a essa colônia, né? Isso deve a dois fatores. O primeiro é que quando Pedro Álvares Cabral aporta aqui no Brasil, ele não tem nenhum vestígio de metais preciosos. Ele não encontrando metais preciosos, ele não vale a pena você investir tanto na colonização dessa terra. Ele encontra apenas o pau-brasil, que vai ser importante, né, que vai ser extraído a partir da mão de obra indígena, mas essa vai ser a única riqueza que vai ser encontrada nesse primeiro momento. Então, de qualquer forma, para você explorar o pau-brasil, você não precisava de uma colonização, né? Já que a mão de obra vai ser a mão de obra indígena mesmo. Então, por isso, não tem interesse nenhum por parte de Portugal em estar pegando aqui, colonizando efetivamente o Brasil. E o outro fator que também vai estar propiciando isso é o quanto Portugal está voltado para o comércio oriental das especiarias, né? Que esse sim traria grandes lucros ao Estado português. E não o comércio de pau-brasil, que o lucro não era tão alto quanto as especiarias orientais.
Fechado isso, gente, a gente fica aqui, ó, nesse momento aqui da aula. A gente falou já de mercantilismo português, né, detalhando o que era o metalismo, falando sobre o Tratado de Tordesilhas, e agora a gente está aqui nesse comércio oriental, no qual eu já falei sobre as rotas portuguesas, né, no qual a gente fixa mais a rota de Pedro Álvares Cabral, que vai estar gerando o descobrimento do Brasil, que também já foi colocado, e o desinteresse de Portugal aqui na Terra, aqui nessa posição portuguesa, ok? Fechado isso, a gente pega aqui alguns exercícios para a gente poder fixar melhor essa matéria. Então, coloca aqui o exercício que a administração da Terra só vai ser em 1549 e pede a explicação de por que vai ser tão tarde. Na letra A, coloca que essa razão é pelos trucidamentos realizados pelos índios aos portugueses, né, que vai estar impedindo a criação de núcleos de povoamento. Essa questão está errada. Os primeiros contatos entre os colonizadores e os povos nativos não vai estar dando conta de contatos violentos. Pelo contrário, são contatos pacíficos e diplomáticos, nos quais ficou estabelecido o comércio de pau-brasil, o escambo, no qual Portugal pagava a mão de obra indígena com produtos de baixo custo no mercado europeu, né? Os espelhos, apitos e chocalhos, né? Então essa letra A está errada por causa disso. Os primeiros contatos não foram contatos violentos, pelo contrário, foram contatos pacíficos. Na letra B, coloca que a Espanha, baseada no Tratado de Tordesilhas, impedia Portugal de policiar a costa brasileira. Essa questão está errada. A principal razão dos portugueses não estarem colonizando efetivamente o Brasil não tem nada a ver com a presença espanhola. Na verdade, a Espanha vai estar mais preocupada em extrair metais preciosos das suas possessões peruanas, que vai estar sendo descoberto bastante ouro, bastante prata. Então, a Espanha não vai estar nesse momento preocupada aqui com a questão portuguesa na América. Ok? A partir aí, letra C, né, que as atenções portuguesas convergiam para o Oriente, né, no qual as vitórias militares traziam lucros à coroa portuguesa. Essa é a resposta correta. Realmente o que a gente percebeu durante esses anos iniciais de colonização brasileira é que Portugal não vai estar dando atenção ao Brasil justamente porque, enquanto aqui não foi encontrada nenhuma atividade que pudesse trazer um lucro muito grande, o Oriente já tinha isso definido, já tinha um comércio de especiarias bastante definido e que já se sabia que traria grande lucro. Então, na verdade, a atenção de Portugal vai estar sempre em direção ao Oriente e não aqui ao Brasil. Essa é a razão pela qual até 1549 não é organizada nenhuma forma de administração colonial mais rígida. Ok? Essa é a questão correta. Alternativa D coloca que os franceses serão aliados dos espanhóis e vão controlar as tribos, né, ao longo das feitorias no sul Atlântico. Essa questão está errada. Os franceses eles não vão se aliar aos espanhóis. Embora eles realmente tentem se fixar no litoral brasileiro, eles não vão estar impedindo a administração portuguesa. Eles não vão ser um critério que vai estar definindo o desinteresse português na colonização brasileira. Ok? E a letra E, que diz que a população de Portugal era pequena e isso daí impossibilitava o recrutamento de funcionários. Embora realmente a população portuguesa fosse pequena, não é isso que vai estar impossibilitando a administração portuguesa. A principal questão não vai ser uma questão populacional, mas sim uma questão mesmo de estratégia econômica da economia portuguesa. Então, a gente passa aqui para a questão número 2, né, que coloca que no período dos 30 primeiros anos de colonização brasileira,
não vão ser, não vai ser uma colonização muito efetiva, né? Se limitando à extração do pau-brasil. E aí isso a gente denomina período pré-colonial. E ele pede para explicar as razões de interesse português, né? E a gente pode colocar dois principais motivos. O primeiro é que não é encontrado metal precioso aqui, apenas o pau-brasil, que não vai estar trazendo um lucro muito grande à coroa. É um lucro limitado. E o segundo motivo e principal é que a coroa vai estar se fixando muito mais no Oriente, né, que vai estar trazendo lucros muito maiores à coroa portuguesa do que o comércio de pau-brasil aqui feito. E a número 3, né, que coloca a exploração e conquista do Brasil e pede para você marcar a alternativa correta. Na letra A, que foi devido ao interesse antropológico dos portugueses, querendo conhecer os índios brasileiros. Essa questão está completamente errada. Não houve interesse antropológico nenhum. Os portugueses eles não queriam conhecer povos diferentes dos deles. Pelo contrário, eles acreditavam que a civilização europeia era superior às demais civilizações. E o contato deles com os índios não vai ser marcado por nenhum interesse antropológico. Vai ser um contato realmente econômico e religioso, como a gente vai estar vendo a seguir na aula. Ok? Então, essa letra A está fora. A letra B coloca que Dom Manuel tinha proposto chegar aos índios navegando o Ocidente, né, o que vai estar se antecipando a Colombo. Essa questão está errada. Colombo vai ser o primeiro a trazer em voga essa ideia de que navegando o Ocidente você conseguiria chegar até as Índias. Essa não foi uma proposta de Dom Manuel. Ninguém vai estar se antecipando a Cristóvão Colombo nessa hipótese. Na letra C, coloca o interesse científico de descobrir e classificar espécies que vai estar sendo definida pelos cientistas portugueses. Essa questão, na verdade, está muito parecida com a questão A, com a alternativa da letra A, que também estava errada. Essa letra C está incorreta porque não houve interesse científico, assim como também não houve nenhum interesse antropológico. O objetivo da exploração e conquista do Brasil vai ser um motivo econômico, não tem nada a ver com ciência ou com antropologia. Então a gente passa aqui para a alternativa letra D, na qual conquistadores interessados em conquistar terras férteis desenvolvem o trigo aqui no Brasil. Essa alternativa também está errada. Os conquistadores eles não vão estar desenvolvendo o trigo aqui no Brasil visando solucionar nenhuma crise portuguesa. Pelo contrário, a atividade que vai estar sendo desenvolvida aqui no Brasil vai ser o pau-brasil, vai ser a extração de pau-brasil a partir do escambo. Não tem absolutamente nada a ver com a cultura do trigo. E assim nos sobra a alternativa E como a alternativa correta, no qual os portugueses estavam interessados nas riquezas aqui descobertas, né? Além de garantir a segurança para as fotos das Índias. Assim, a gente pode passar adiante para outra parte da matéria, na qual foram enviadas ao Brasil diversos tipos de expedições, em que a gente coloca como expedições exploradoras, expedições guarda-costas e expedições colonizadoras. A gente vai começar aqui agora com as expedições exploradoras. Okay? Elas foram enviadas por Portugal e tinham dois objetivos, né? De mapear as riquezas aqui do Brasil e o reconhecimento geográfico. Esses vão ser os principais objetivos dessas expedições exploradoras, sendo que a primeira foi em 1501, comandada por Gaspar de Lemos, né? Também tinha na mesma frota Américo Vespúcio, que vai estar relatando a viagem. Daí que a gente vai estar encontrando também muitos documentos com autoria de Américo Vespúcio, dando conta daqui do Brasil. Ok? Só ficar atento a isso. E vai ser nessa primeira expedição que a gente vai estar percebendo que Portugal vai estar descobrindo que o Brasil, na verdade, não se trata de uma ilha, como o Cabral tinha imaginado, mas uma extensão continental.
E também vai ser a partir dela que vai estar descobrindo o pau-brasil como a única riqueza a ser explorada naquele momento, porque eles ainda não vão estar conseguindo adentrar o interior e encontrando nesse interior metais preciosos. Então, nesse primeiro momento, realmente o que vai estar sendo encontrado vai ser o pau-brasil, como a única riqueza a ser explorada até então. E aí, uma imagem sobre esse escambo do pau-brasil, que a gente percebe que os índios, né, trabalhando, cortando essas madeiras e transportando-as até o litoral para que eles possam ser embarcados nesses navios portugueses que estão ali no litoral. E aí o escambo do pau-brasil, que vai estar sendo definido a partir de duas bases. Que bases são essas? A primeira é o escambo, que seria a mão de obra nativa, né, a mão de obra indígena, trabalhando na extração e no transporte desse pau-brasil até os navios. Vai ser, então, aí que a mão de obra utilizada é a mão de obra indígena. Lembrando sempre disso, o escambo é a mão de obra indígena que vai estar sendo utilizada. Ok? Responsável pelo transporte da madeira e também pela extração dela. E o pagamento para essa atividade vai ser com produtos que os índios não vão ter conhecimento deles, então para eles vai ter um valor muito grande, mas que para Portugal não vai ter um valor importante, não vai ter um valor alto, né? Seriam esses espelhos, os chocalhos e os apitos que foram pagos aos indígenas como forma de pagamento dessa mão de obra utilizada no escambo. E a segunda base que vai estar definida vai ser o estanco, que seria o monopólio da coroa sobre esse escambo do pau-brasil. Ok? Então, são esses dois momentos, né? O escambo, que é a utilização da mão de obra nativa para extração do pau-brasil, e o estanco, que é o monopólio da coroa sobre essa atividade. E aí a gente passa também para as feitorias portuguesas, que vão estar sendo construídas aqui no litoral brasileiro, que vão ter dois objetivos. O primeiro e principal objetivo vai ser o objetivo comercial, de armazenamento de pau-brasil. Essas feitorias vão estar funcionando como reservatórios de madeira, esperando até que os navios portugueses chegassem até o Brasil e pudesse ser colocada essa madeira dentro dos navios. Até então, essa madeira ficava toda reservada dentro dessas feitorias. E o segundo objetivo dessas feitorias vai ser o objetivo militar, que seria da expansão territorial e também atua na proteção. Né? Como elas ficam localizadas no litoral, você poderia perceber a presença de invasores estrangeiros nesse litoral e você poderia atacar. Então, aí também a função militar dessas feitorias, que depois vão ter um papel essencial no Brasil, não no comércio do pau-brasil, mas no comércio de escravos. Mas isso daí já é questão para outra aula. Então, isso daí a gente está fixado aqui, olha, nas expedições exploradoras que já foram faladas, né? Que tinham esses objetivos de explorar o pau-brasil aqui no litoral, né? Aqui a presença do pau-brasil, né, que vai ser explorado nessas expedições exploradoras a partir do escambo, do estanco, que seria um monopólio do escambo, né, a partir da coroa, e as feitorias, que vão ser os locais onde vão estar reservados essas histórias de pau-brasil. Então, tendo sido feitas já as considerações, né, acerca das expedições exploradoras, vamos passar agora para os exercícios. Esse primeiro exercício pede a afirmativa verdadeira quanto à extração do pau-brasil. A primeira afirmativa é de que a extração do pau-brasil exigiu capital e técnica para a montagem de um complexo agromanufatureiro aqui no Brasil. Essa questão está errada. Por quê? O pau-brasil ele vai estar sendo extraído a partir da mão de obra indígena, que não vai estar sendo paga, né? E também essa mão de obra indígena ela já é fixada aqui na própria colônia.
de modo que não vai ser obrigatório, não vai estar sendo necessária a colonização aqui no Brasil. Não vai ser necessário que nenhum português fique fixo aqui no Brasil. Ele apenas vai vir aqui para poder comercializar e voltar, então, para a metrópole. Ok? Então, essa questão primeira está errada. A número 2 afirma que a mão de obra empregada tanto pelos portugueses quanto pelos franceses para a extração do pau-brasil vai ser mão de obra indígena. Essa está correta. Tanto os franceses quanto os portugueses vão estar utilizando sim a mão de obra indígena para o escambo, né? Para a extração e para o transporte do pau-brasil. Não serão eles que vão estar praticando essa atividade. A mão de obra utilizada vai ser sempre a mão de obra indígena. A número 4 afirma que a extração do pau-brasil teve como consequência que para a colônia um fluxo de renda interno. Essa questão também está errada. Por que ela está errada? Se a gente lembrar sobre a extração do pau-brasil, a gente vai ver que ela foi praticada a partir do escambo, que vai ter por característica o pagamento dessa mão de obra em forma de produtos e não em forma de moeda. Então, como não se usa moeda, não vai ter como ser criado aqui na colônia um fluxo de renda, ok? Como vai estar sendo pago por produtos, esse pagamento não vai estar gerando fluxo de renda nenhum na colônia, ok? Nem no Nordeste e nem no Extremo Sul. A número 8 afirma que a extração do pau-brasil tinha um preço bastante alto na Europa por ser utilizado como pau de tinta. E ainda a causa do declínio vai ser a produção da cana-de-açúcar. Essa questão, a primeira parte dela está correta. Realmente, o pau-brasil ele vai atingir um preço alto na Europa, né? Justamente pela sua utilização como pau de tinta, né? Que vai estar servindo aí para tintura de tecidos, né? Vai estar atingindo os tecidos europeus. Mas essa segunda parte da resposta está errada. Por quê? Porque a cana-de-açúcar vai estar sendo produzida paralelamente ao pau-brasil. A produção de cana-de-açúcar não vai estar impedindo a extração de pau-brasil. Pelo contrário. Então, essa questão fica errada por causa disso. As duas produções vão estar acontecendo concomitantemente, paralelamente, ok? A questão 16 diz que o comércio de pau-brasil com os indígenas é feito a partir do escambo, em que eles recebem utensílios e enfeites pelo trabalho do transporte e do corte da madeira. Essa é a resposta correta. É a correta definição mesmo do escambo, né, que vai ser a mão de obra indígena trabalhando no corte e no transporte da madeira pelos navios portugueses e recebendo como pagamento por esse trabalho utensílios e enfeites, né, os tais bugigangas europeias. Ok? Essa 16 está correta. E a 32, que seria a exploração do pau-brasil como monopólio do Estado, que em 502 vai ser um privilégio arrendado a Fernão de Noronha. Essa questão está correta. Realmente, a coroa, em 1502, vai estar proporcionando a Fernão de Noronha o monopólio dessa extração de pau-brasil. Então, a gente passa agora para a questão número 2, que coloca sobre os primeiros 30 anos da história do Brasil, marcada pelo abandono da coroa e pelo arrendamento à iniciativa privada das atividades extrativistas do pau-brasil aqui na colônia. E coloca ainda que essas são as 3 décadas menos documentadas e mais desconhecidas aqui da história do Brasil. Então, ele pede para assinalar a resposta correta sobre as características colocadas no texto anterior. A letra A coloca que se trata do período colonial marcado pela monocultura e exportação da cana-de-açúcar. Essa questão está errada, porque não se trata, em primeiro lugar, do período colonial, mas sim do período pré-colonial, são os 30 primeiros anos da colonização do Brasil, onde ainda não é marcante a presença portuguesa aqui no Brasil, pelo contrário, vai estar sendo relegada aí à iniciativa privada.
E também não vai estar sendo praticada a cana-de-açúcar, mas sim o comércio de pau-brasil. Ok? A letra B também está errada. Ela coloca a economia mineradora, que vai ser gerada pelo povoamento da área mineira e intensa vida urbana. Essa questão está errada. Primeiro, por não se tratar de uma economia mineradora e muito menos de intensa vida urbana. Pelo contrário, né? O que a gente viu é que a iniciativa vai ser uma iniciativa particular e que Portugal vai estar gerando aí um descaso com o Brasil. Ok? Então a letra B também está errada. A resposta correta é a letra C, que fala do período pré-colonial, com base nas feitorias, na extração do pau-brasil e nos seus cambos, né? E a ausência sistemática de uma colonização. Essa é a resposta correta. Realmente, os 30 primeiros anos da história do Brasil coincide com o que nós chamamos de período pré-colonial, que vai ser marcado pela construção das feitorias, que vai ser o local de armazenamento dessas toras de pau-brasil que vão ser extraídas a partir do escambo. Né? E nesse período, Portugal não vai estar dando grande atenção à colonização brasileira. Ok? Então, essa é a resposta correta. A letra D coloca que se trata da economia cafeeira, com acumulação interna de capital e sem mudanças na produção. Essa resposta está errada. Primeiro, por não se tratar da economia cafeeira, que só vai ser presente no Brasil inteiro, muito tempo depois, e também não houve nenhuma acumulação interna de capital, né? Já que o escambo ele não vai ser pago com, com moedas, mas sim com artigos, né? Com produtos. Então, essa letra D está errada, assim como a letra E, que coloca se tratar do período joanino, no qual houve uma abertura comercial e com transformações culturais. Realmente, o período joanino ele foi marcado pela abertura comercial e pelas transformações culturais, mas não é esse o período retratado pelo texto. Bem, nessa questão número 3 da Rural, nós temos uma carta de Pero Vaz de Caminha, em que ele fala ao rei que aqui no Brasil, na terra descoberta por eles, não se encontrou ouro nem prata, mas que de qualquer forma a natureza aqui era muito bela e certamente se poderia produzir de tudo. Embora, de qualquer forma, o que mais se poderia tirar proveito dessa terra seria o fato de você salvar esses nativos, né? Você trazer o cristianismo a esses povos. Mas, ainda que não se queira nada, de qualquer forma fica como uma importante pausa até o comércio das Índias. Assim, o Brasil poderia servir também como um local de pousada para as embarcações até o comércio das Índias. Bem, isso é o que fala a carta de Pero Vaz de Caminha. Depois ele pede quais são as possibilidades que o texto fala, as possibilidades que essa terra, aqui o Brasil, pode oferecer aos portugueses. Vamos ver as alternativas. A letra A diz que a extração de pedras preciosas pelos portugueses. Essa questão está errada. Logo no começo dessa carta, Pero Vaz de Caminha já coloca que não foi encontrado nenhum metal precioso de início. Na letra B, ele coloca que seria a pesca e a caça, por conta da qualidade da água. Embora realmente ele fale da qualidade da água, ele não coloca em momento nenhum que o Portugal poderia fazer aqui seria a caça ou a pesca. Até porque essas não eram atividades rentáveis para a coroa, então não faria sentido você gastar tanto dinheiro com uma colonização apenas para você conseguir uma pesca e uma caça. Ok? Essa questão também está errada. Na letra C, coloca que a extração de pau-brasil e a pecuária. Ele não coloca aqui em momento nenhum a extração de pau-brasil ou você começar a ter uma produção pecuarista aqui no Brasil. Então, essa questão também está errada. Na letra D, ele coloca que seria a conversão dos indígenas e ainda como uma escala até a viagem às Índias. Essa é a resposta correta. Como nós vimos, ele, apesar de colocar que a natureza aqui no Brasil é bastante exuberante
e certamente pode trazer benefícios a Portugal. O principal que ele acredita que o governo português poderia fazer aqui no Brasil seria catolizar esses, esses indígenas que viviam aqui. Então, a conversão dos indígenas corresponde realmente a um dos objetivos portugueses aqui, uma das possibilidades que Portugal poderia ter. E logo no final ele fala também como uma escala até o comércio das Índias, que entra naquilo que a gente já falou é, sobre fechar a rota atlântica de acesso às Índias. Ok? Então, essa letra D é a resposta correta. E então a letra E está errada porque a conquista de Calicut não ocorreria a partir das terras brasileiras e também não coloca da cura de doenças. Não seria essa a vantagem do Brasil para Portugal. Então, número 3, a resposta correta é a letra D.